que todas as igrejas católicas, todas as igrejas protestantes, todas as igrejas evangélicas e todas as igrejas branamistas, que são centenas, são portas para o inferno e são rede de pesca de Satanás. Como que você explica todas essas igrejas dentro do cristianismo que prega Jesus, prega Paulo, prega Isaías, prega Moisés, e eles estão todos divididos? Todos estão divididos. Como é que vocês explicam isso? Como que vocês podem pregar a mesma Bíblia e estarem divididos? Milagres, os muitos feiticeiros e curandeiros no tempo de Paulo faziam. Milagres, hoje muitos curandeiros, como Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Silas Malafaia, Abílio Santana, todos esses curandeiros de igreja fazem milagres. No tempo de Jesus, será que havia verdade em algum outro lugar, a não ser na mensagem, no grupo que servia Jesus? A verdade era Jesus, era a mensagem de Jesus. Os fariseus não tinham verdade. Eles tinham a Bíblia, a interpretação da Bíblia, a teologia, mas eles não tinham a verdade. Os saduceus não tinham a verdade. Os helenistas não tinham a verdade. Jesus Cristo disse que todos eles eram hipócritas, eram guia cego. Eles eram serpente na relva, eram sepulcros branqueados. Eles eram filhos do diabo e faziam a obra do pai deles, o diabo. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando dos judeus, que eram filhos de Deus por nascimento. Quando o senhor diz que é o Espírito Santo que conduz as pessoas para a Igreja Católica? Quem conduz as pessoas para a Igreja Católica é o diabo, Satanás. Quem conduz as pessoas para as igrejas protestantes é o diabo, Satanás. Quem conduz as pessoas para as igrejas evangélicas, Assembleia dos Deus, do Cedro, de Madureira, de Missão, de Anápolis, é o diabo, Satanás. Deus nunca pode conduzir um dos seus filhos para uma igreja. Quem conduz as pessoas para as igrejas branamistas, que são muitas, milhares delas diferentes, e prega a mensagem willibrana, é o diabo, Satanás. Quem conduz alguém para uma escola pastoral, para um curso de teologia, é o diabo, Satanás. Quem conduz as pessoas para um livro sagrado chamado Bíblia, conduz as pessoas para um livro chamado Santo Alcorão e faz as pessoas seguir este livro para ser salvo, como o senhor diz, que é a Bíblia que conduz as pessoas para o céu, quem faz isso é o diabo, Satanás. O pastor Joel Rocha terá 5 minutos para a sua tréplica a partir deste momento. 5 minutos, pastor Joel Rocha. Então, talvez o senhor Deltamar não entendeu o que eu quis dizer. O que eu quis dizer foi o seguinte, se ele puder depois responder no seu próximo comentário, então, ele vai dizer aonde essa chave, para quem Pedro passou. Porque a Bíblia mostra Jesus dando esta chave do reino a Pedro. E ele depois fique à vontade, ou então é uma pergunta que ele deve responder no próximo bloco. E mostrando isso escrituristicamente, que Pedro passou essa chave para alguém. Porque quando a gente coloca essa chave como uma autoridade exclusiva, a gente nega alguns princípios daquilo que é a igreja do Senhor Jesus. O senhor Deltamar, ele banaliza e coloca todas as igrejas como se elas não pertencessem a Cristo e somente um grupo, e esse grupo talvez seja o seu grupo, né? Como instituído ou exclusivo de Deus. E não existe uma exclusividade para um grupo ou outro grupo. A igreja, ela começa com Pedro e ela toma rumos diferentes, ela vai em frente, e os seus líderes cheios do Espírito Santo, e não com alguém exclusivo mandando, determinando, sendo este o porta-voz de Deus com uma exclusividade que se ele não fala, os outros não podem falar. Não, senhor. O Espírito Santo dirige essas pessoas. O Espírito Santo trabalha na vida de cada um componente da igreja e eles saem. Na apresentação, e agora no primeiro bloco, eu deixei claro que Atos capítulo 1 e versículo 8, depois da descida ali da promessa de Jesus, que voltaria, ele disse, vocês vão ser testemunhas. Ninguém vai ser profeta. Vocês vão ser testemunhas. Ninguém vai ser apóstolos. E ser-me-eis testemunhas
em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, o que acontece? Essa chave, eu quero um versículo aí que seja claro, para que eu veja com quem Pedro deixou esta chave. O senhor Deltamar também, me parece que ele também deixou assim, um pouco claro que tem que passar essa chave, tem que passar para um profeta, né? Teria que ser um profeta. Pedro não era profeta. Embora que profeta é um porta-voz de Deus, esse é o seu significado, e não precisamos ir lá no hebraico para chamar de nabi ou nabi, nós precisamos entender que todos são profetas. Né? 1 Coríntios capítulo 14, 32, os espíritos profetas estão sujeitos aos profetas. Todos são profetas. O apóstolo Paulo diz que em parte falamos e em parte profetizamos. Eu sei que ele irá rebater essa minha fala. Então já fica também, se o senhor Deltamar puder anotar aí, aonde tem na Bíblia profeta mensageiro. Nas Escrituras, me mostre nas Escrituras, profeta mensageiro. Esse aqui era um profeta mensageiro. Porque a Bíblia fala de profetas e eu reconheço isso. Mas profetas mensageiros não tem. Então, o profeta de Deus, Jeremias era um profeta, um porta-voz, eles eram porta-voz de Deus. Então, a gente precisa entender o que a Bíblia fala e não a nossa cabeça, e não aquilo que a gente aprendeu por alguém, ou enfim, seja lá por qual fonte veio. Olha só uma coisa, essa exclusividade que o senhor Deltamar, ele pede, ele arroga, ele está querendo fazer isso de uma certa forma clara, deixar isso contundente. Os discípulos chegaram e disseram, mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Agora imagine, não impeçam, disse Jesus, ninguém que faça o milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Isso cai por terra já quando eu chego e quero chamar outros de filho do diabo, filho das trevas. É Jesus que está dizendo isso. E ele é maior que qualquer um. Ok, obrigado, pastor Joel Rocha, pela sua tréplica. O senhor terá 2 minutos para fazer a pergunta neste momento para o apóstolo Deltamar. 2 minutos para o senhor fazer a pergunta para ele. 2 minutos, então. Apóstolo Deltamar, tendo em vista que o senhor, nos seus debates, sempre conversa com as pessoas, e o senhor tem falado, e eu sei que nós vamos terminar falando sobre o seu profeta, eu gostaria que o senhor mostrasse na Bíblia um homem que foi chamado de profeta mensageiro. Segundo lugar, sabendo toda a história das igrejas, né? E o senhor fala tanto das igrejas, tem tantas igrejas, igreja disso, igreja daquilo. O senhor mesmo, vocês mesmos, para fazer uma linha de raciocínio para trazer o profeta Cacô Filipe, você tem que ir na igreja dos branamistas, porque ele também apoia. E eu gostaria de perguntar qual é o acordo que há entre vocês, toda essa relação de gente que vocês colocam como profeta mensageiro, sendo que vocês destoam um do outro. Vocês não falam a mesma língua. Você, em outra live, estava rebatendo o William Marion Branham. Todo mundo sabe que o William Marion Branham é um profeta falso, porque marcou a vinda de Cristo para 77 e pregou diversas heresias. Como é que vocês conseguem, então? As outras igrejas são do diabo, mas com essas vocês conseguem ser pacíficos? Vocês conseguem ter comunhão? Então, eu gostaria que você fizesse isso. Eu gostaria que você marcasse essa linha. Né, vocês apoiam, enfim, o profeta Cacô Filipe tem uma certa admiração. Bebeu também lá nessa igreja, porque participou dessa igreja, você também participou. E como é que você consegue, de uma fonte de água, consegue sair 2 tipos de água? Como é que... Eu gostaria de entender isso, por favor.
Ok, obrigado, pastor Joel Rocha, pela sua pergunta. Apóstolo Deltamar, 7 minutos para a sua réplica neste momento. Ok, muito obrigado. Eu vejo que o Sr. Joel fez algumas perguntas. Vou tentar responder. Se não responder tudo agora, vou tentar responder depois. Bem, como eu disse, a chave do céu sempre deve estar com um profeta. O profeta, ele é a escada que os homens devem subir para encontrar uma escada maior. Sem o profeta na terra não há salvação. Sem um profeta não há Deus em lugar nenhum na terra. Sem um profeta não há verdade. Sem um profeta não há palavras de vida eterna. Sem um profeta não há como alguém encontrar Deus. Quando o seu Joel me pergunta sobre profeta mensageiro, a palavra já diz: mensageiro é aquele que tem uma mensagem. Moisés, ele tinha uma mensagem para o mundo. Colocou a sua mensagem em 5 livros. Cada profeta tem uma mensagem, profeta mensageiro. Isaías colocou a sua mensagem em um livro, ele era um profeta mensageiro. Aquele que tem uma mensagem, Jeremias era um profeta mensageiro. Todos os profetas da Bíblia, eles eram profetas mensageiros porque receberam um chamado, uma comissão, uma mensagem para pregar um evangelho, a revelação de Jesus Cristo para a sua geração, para que as pessoas pudessem ser salvas. Quero deixar claro aqui que todas as igrejas católicas, todas as igrejas protestantes, todas as igrejas evangélicas e todas as igrejas branamistas, que são centenas, são portas para o inferno e são rede de pesca de Satanás. Nós não falamos a mesma linguagem que os branamistas. Agora, quando o seu Joel diz, como que você diz que o William Branham é verdadeiro, e eles também pregam o William Branham, neste caso, como que você explica todas essas igrejas dentro do cristianismo que prega Jesus, prega Paulo, prega Isaías, prega Moisés, e eles estão todos divididos? Todos estão divididos. Como é que vocês explicam isso? Como que vocês podem pregar a mesma Bíblia e estarem divididos? O senhor levantar essa questão que nós pregamos que o William Branham é um verdadeiro profeta, que a sua mensagem era a infalível palavra de Deus. Os branamistas também pregam. Como que pode ser isso? Como que podemos estar divididos nesse ponto? Eu pergunto para o senhor, volto a pergunta para o senhor, como que essas igrejas católicas, protestantes, evangélicas, também podem estar divididas pregando a mesma Bíblia? Bom, com respeito à chave do céu que estava com Pedro, mais tarde, por volta do ano 53, esta chave passou para Paulo, e como eu disse, esta chave é o Espírito de Deus. Sim, é o Espírito de Deus, a manifestação de Deus para aquele tempo. E Paulo disse em Efésios 2:20, nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E Paulo, por um tempo, achou que ele era um simples apóstolo. Ele se contava entre os apóstolos, e ele andava com os apóstolos, e até escreveu Efésios 2:20. Mas logo que Paulo percebeu que a chave havia mudado de mão, que agora ele era um profeta, assim como os profetas da Bíblia, então Paulo agora veio para escrever 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11, e diz: eu, como sábio arquiteto, coloquei o fundamento. Eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento. Que outro fundamento é esse que Paulo veio colocar em 1 Coríntios 3, versículo 10 e 11, se ele já havia dito em Efésios 2:20 que eles tinham sido edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Porque até ali, Paulo não sabia que ele era um profeta mensageiro. Mas quando Paulo percebe que agora a chave está com ele, ele vem escrever coisas como Gálatas 1:8. Se nós mesmos, um homem entre nós, mesmo um apóstolo, um anjo do céu, pregar diferente do que nós já temos pregado, do que eu já tenho pregado, seja maldito, porque eu, Paulo, recebi a revelação de Jesus Cristo. Quando Paulo percebe que a chave do céu estava com ele, Paulo vem dizer, por exemplo, em Romanos 2:16, quando Deus vem julgar o segredo dos homens, os homens serão julgados de acordo com o evangelho que eu vos tenho pregado. Paulo disse em 1 carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2, que eles tinham sido salvos de acordo com o evangelho que ele, Paulo, tinha pregado. Porque Paulo sabia que agora ele era um profeta como os profetas da Bíblia. Ele era um profeta como Jesus de Nazaré. Ele era um profeta como Pedro. Paulo disse, na sua carta de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 10, que as verdades de Cristo estavam nele, Paulo. E quando Paulo se apresenta diante do rei Agripa para fazer a sua defesa, Paulo vai mostrar para o rei Agripa que ele era um profeta mensageiro. Ele era um profeta como Moisés, ele era um profeta como Isaías. Paulo não foi perguntar sobre
sobre os milagres, se o rei Agripa acreditava em milagres. Milagres, os muitos feiticeiros e curandeiros no tempo de Paulo faziam. Milagres, hoje, muitos curandeiros, como Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Silas Malafaia, Abílio Santana, todos esses curandeiros de igreja fazem milagres. Mas Paulo diz, rei Agripa, tu acredita nos profetas? E Paulo foi falar sobre o seu chamado, foi falar sobre a sua comissão, que ele havia recebido a caminho de Damasco. Assim como Moisés apresentou lá no Egito para o povo de Israel o seu chamado e a sua comissão, que ele recebeu direto de Deus na sarça ardente. Paulo recebeu um chamado direto de Jesus Cristo. A chave do reino dos céus estava com Paulo, porque a chave é um profeta. Será que, quando o senhor Joel diz que não pode ter um grupo exclusivo, Deus não trabalha com grupo exclusivo? Eu sei, Deus trabalha com um profeta. Mas eu pergunto, no tempo do dilúvio, havia Deus em outro lugar, a não ser naquele grupo que seguia Noé? No tempo de Jesus, será que havia verdade em algum outro lugar, a não ser na mensagem, no grupo que servia Jesus? A verdade era Jesus, era a mensagem de Jesus. Os fariseus não tinham verdade. Eles tinham a Bíblia, a interpretação da Bíblia, a teologia, mas eles não tinham a verdade. Os saduceus não tinham a verdade. Os helenistas não tinham a verdade. E Jesus Cristo disse que todos eles eram hipócritas, eram guia cego. Eles eram serpente na relva, eram sepulcros branqueados. Eles eram filhos do diabo e faziam a obra do pai deles, o diabo. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando dos judeus, que eram filhos de Deus por nascimento. Não eram brasileiros, não eram americanos, não eram africanos, eram judeus, nascidos como filhos de Deus. E eles, com os olhos dos profetas, não conheciam onde é que estava a vontade de Deus. Eles ouviam Jesus e diziam, você é um falso profeta. E eu anotei muitas coisas aqui que eu gostaria de responder. Quando o seu Joel diz que é o Espírito Santo quem conduz a igreja. Bem, mas que Espírito Santo contraditório e confuso é esse? Que diz uma coisa para as igrejas católicas, diz outra para as igrejas evangélicas, diz outra para as igrejas batistas, diz outras para as igrejas banamistas. Que Espírito Santo é esse contraditório e confuso que nós estamos vendo sobre a Terra? Ok, apóstolo Tomar, obrigado pela sua réplica. Vamos para 5 minutos para a tréplica do pastor Joel Rocha. 5 minutos, pastor Joel Rocha. Então, diante de todos esses fatos, eu precisaria de muito mais tempo para te explicar, Deltamar, sobre isso, embora tu saibas a quantidade de igrejas que tem. E é verdade que cada uma delas arroga para si algumas exclusividades. Agora, eu não estou me referindo, quando me refiro à Igreja de Cristo, à Igreja Católica, porque todos nós sabemos aquilo que a Igreja em si ela faz e que são contra os preceitos bíblicos. Considere-se da Igreja do Deus vivo, considere-se alguém da Igreja, Assembleia dos Santos, qual cita o escritor aos Hebreus, considere-se alguém da Igreja de Deus. Sim, aquele que obedece à palavra de Deus. É para isso que nós temos. O que põe à prova se os Espíritos são de Deus, se aqueles que pregam a palavra de Deus e têm a verdade? São aqueles que, praticando a verdade, pregam a palavra de Deus na sua essência e sem rodeios. Por que os branamistas não pode ser? Eu não consideraria colocá-los dentro da igreja para eles terem uma questão e eu ficar aqui incomodado. Será que eles fazem parte da igreja? É só você pegar e colocar qualquer grupo junto com a Bíblia e eles terão um livro à parte. Todos estes, já por si só, caem por terra. Quando eu pego os mormons, eles não aceitam somente a Bíblia, tem que ter um escrito do livro de Mormons. Quando eu pego as Testemunhas de Jeová, tem que estar o Charles Taze Russell. Quando eu pego os Adventistas, tenho que colocar também a Ellen Goldwhite, e por aí vai. Todos têm um livro junto deles. A Bíblia não é o seu livro principal, não é a sua regra de fé. A palavra de Deus, somente ela pode conduzir o homem ao céu. Outros caminhos, outros livros, outras interpretações fora da Bíblia
Veja que o senhor Deltamar, você, Deltamar, disse, né, que o Paulo era um profeta mensageiro, porque todos os profetas são mensageiros. É uma redundância na palavra, porque profeta por si só não é mensageiro, ou seja, todo profeta sendo mensageiro já é um profeta e o profeta já é um mensageiro. Mas a palavra profeta mensageiro dentro da Bíblia não existe. Não existe essa conotação, não existe este título. Então, o profeta, sim, existiram os profetas que trabalharam junto, olha só, não ao mundo. Não era Isaías para o mundo, era Isaías para Israel. Não era Jeremias para o mundo, era Jeremias para Israel. Jeremias não profetizou para o mundo, Jeremias profetizou para Israel. Então, nós precisamos entender o que Deus quer para a nossa vida, o que Deus queria para Israel, porque Deus trata com 3 povos. Deus trata com Israel, Deus trata com os gentios e Deus trata com a igreja. Precisa de referência bíblica? Hebreus capítulo 1 e versículo 1. Olha só, senhor Deltamar, o que diz o texto sagrado e não Joel Rocha. Havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas maneiras pelos profetas, falou nestes últimos dias pelo Filho. Pelo Filho. Deus não fala por profeta em sentido único. Deus não fala com uma revelação somente aquele profeta, tendo uma exclusividade, dizendo somente eu tenho as palavras de vida eterna. Não, Senhor. Deus nos fala nestes últimos dias pelo Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas, e ele é a palavra, ele fez o mundo. Então, eu não posso ficar ligado a um homem, eu não posso... E é isso que ocasionou justamente o que o senhor disse, essas tantas igrejas com as suas heresias. William Branham, ele chegou, e você mesmo numa live, né, rebateu os filhos dele, falou sobre Jim Jones, que os dois lá tinham uma certa parceria. William Branham chegou ao cúmulo de dizer que as 2 árvores do Jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal era Satanás, e a árvore da vida era Jesus. Isso é uma incongruência, isso é um erro terrível, porque o próprio texto explica que as 2 árvores, ou as árvores frutíferas, todas elas fez brotar do solo, eram árvores literais. E não parando por aí, ele acrescenta que a serpente era um animal parecido com um hominídeo, que teve relação com Eva, gerando a Caim. Isso é um absurdo. Sabe por quê? Porque Bíblia responde Bíblia. Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo dizendo que de um só fez toda a raça humana. Se é a verdade no William Marion Branham, então os reptilianos aí, uma seita que diz que tem uma outra raça, estariam certos. Isso aí são doutrinas de demônios. William Branham, não parando por aí, ele disse que ele fixou. Ele disse no livro As 7 Eras da Igreja, ele fixou o começo do milênio para 1977. Aí veja o seu profeta, Cacô Felipe, diz que William Branham também era um profeta do entardecer. Negativo, é um falso profeta. Aí eu pergunto novamente, por quê? E o senhor, devolvendo a pergunta para mim, a gente, então, fica com nós dois a pergunta. As igrejas estão aí justamente porque as pessoas não querem se ajustar à Bíblia. Elas querem trazer coisas do seu próprio coração, elas querem trazer coisas da sua própria cabeça. E o escritor aos Hebreus, repito, diz que falou aos pais de muitas maneiras pelos profetas, mas nos últimos dias é pelo Filho que ele fala. Não tem um outro esclarecimento. É o Espírito Santo que coloca no meu coração, é o Espírito Santo que revela as palavras, é o Espírito Santo que mostra para mim o caminho que eu devo ser conduzido, e não uma placa totalmente com exclusividade. Vem aqui que aqui tem vida, vem aqui que aqui temos a verdade, vem aqui, só nós temos a verdade, só aqui, a partir daqui se vai para o céu. Isto é uma tremenda falácia, e é por isso que tem tantas igrejas, e é por isso que tem tantos erros, senhor Deltamar. Muito bem, então agora 5 minutos para o apóstolo Deltamar para a tréplica. Nesse momento eu tinha passado a palavra para o pastor Joel Rocha, era a réplica dele, viu? Só para esclarecer. Então o apóstolo Deltamar tem a palavra, 5 minutos para a tréplica nesse momento. Bom, se Cacô Felipe não é o único que tem a verdade,
Mas por que a Bíblia mostra que em cada tempo apenas o profeta mensageiro tinha a verdade? Eu pergunto, senhor Joel, além de Noé, havia outra verdade em algum lugar? Senhor Joel, o senhor disse que a verdade não pode estar em um só homem. No tempo do dilúvio, além de Noé, tinha verdade em algum outro lugar? Havia algum outro meio para as pessoas entrar no reino dos céus e ser salvo, a não ser pela mensagem de Noé? Senhor Joel, o senhor pode responder que sim ou que não, ou dizer que não vai responder? Faça a pergunta de novo, já eu estou anotando. Pode fazer, por favor. No tempo de Noé? Você disse que a verdade de Deus não pode estar com um homem só. Mas eu perguntei, no tempo do dilúvio, além de Noé, havia verdade de Deus em algum outro lugar? Não. Não. Mas como que o senhor vem dizer que a verdade de Deus não pode estar com o homem? Não estar com a mensagem só de um homem? Eu pergunto, no tempo de Jesus, havia verdade em algum outro lugar além da mensagem de Jesus? Alguém poderia entrar no reino dos céus sem passar por Jesus? Não. Assim como no tempo de Noé, ninguém poderia ser salvo sem passar por Noé. Ninguém poderia entrar no reino dos céus sem passar por Noé. Não havia verdade a não ser na mensagem de Noé. Assim como no tempo de Jesus, é assim que é hoje. Porque Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A verdade de Deus sempre está descansa sobre um homem sobre a terra. É por isso que o senhor tem a Bíblia. A Bíblia é o livro dos profetas. Além do profeta Isaías, havia outra verdade em algum lugar? Além do livro do profeta Jeremias, havia alguma outra verdade em algum lugar? Você sabe que não. Eu não sei o que o senhor está defendendo aqui. Quando o senhor diz sobre o Espírito Santo que conduz as pessoas, conduz para onde? Para as igrejas? Deus não pode conduzir uma pessoa para uma igreja. Se você viu um anjo, se você viu uma visão, se você ouviu uma voz, teve um sonho, e esse anjo, ou esse sonho, essa visão te conduziu para uma igreja, isso é o diabo Satanás. Atos capítulo 10 diz que o anjo apareceu para Cornélio, mas não foi para enviar ele para a igreja dos fariseus, dos saduceus, dos helenistas, dos herodianos, dos essênios, não foi para enviar ele para ler a Bíblia, mas o anjo apareceu para dizer a Cornélio que, com respeito à vida eterna, com respeito à salvação, ele deveria chamar aquele que tinha a chave do reino dos céus, que era Pedro. Havia um homem no tempo de Cornélio que tinha a chave do céu, e para Cornélio entrar no reino dos céus, tinha que passar por Pedro. E o Senhor Jesus Cristo teve que dar uma visão a Pedro, para que Pedro fosse falar com Cornélio, porque o Senhor Jesus Cristo tinha dado ordem para eles não ir aos homens das nações. E quando Pedro viu a visão, ele disse, eu não posso comer aquilo que é imundo. Quando o Senhor diz que é o Espírito Santo que conduz as pessoas para a Igreja Católica? Quem conduz as pessoas para a Igreja Católica é o diabo Satanás. Quem conduz as pessoas para as igrejas protestantes é o diabo Satanás. Quem conduz as pessoas para as igrejas evangélicas, Assembleia dos Deus, do Cedro, de Madureira, de Missão, de Anápolis, é o diabo Satanás. Deus nunca pode conduzir um dos seus filhos para uma igreja. Quem conduz as pessoas para as igrejas branamistas, que são muitas, milhares delas diferentes, que pregam a mensagem willibrana, é o diabo Satanás. Quem conduz alguém para uma escola pastoral, para um curso de teologia, é o diabo Satanás. Quem conduz as pessoas para um livro sagrado, chamado Bíblia, conduz as pessoas para um livro chamado Santo Alcorão, e faz as pessoas seguir este livro para ser salvo, como o senhor diz, que é a Bíblia que conduz as pessoas para o céu, quem faz isso é o diabo Satanás. Um dia, Deus conduziu Eva para Adão. Outro dia, Deus conduziu algumas pessoas para Noé. Outro dia, Deus conduziu algumas pessoas para Moisés. Deus conduziu algumas pessoas para Isaías. Deus conduz algumas pessoas para Jeremias. Outro dia, Maria Madalena, o ladrão da cruz. Todos aqueles do tempo de Jesus, Pedro, João, eles foram conduzidos para um profeta, para aquele que tinha a chave do reino dos céus, que era Jesus. Depois, os filhos de Deus foram conduzidos para um homem chamado Paulo. Sim, quando o senhor diz que é a Bíblia que conduz as pessoas para o céu, isso não é verdade. Quem conduziu as pessoas para o céu? Noé. E depois, Moisés, Samuel, Isaías, Jeremias, Abacuque, Sofonias. Porque Deus é o Deus dos seus servos, os profetas. O caminho para o céu é um profeta. A Bíblia está clara. A Bíblia mostra isso.
Eu não sei porque agora, em pleno século XXI, as pessoas estão a dizer devemos seguir a Bíblia. Está bem, mas antes da Bíblia ser escrita, qual era a Bíblia que deveria seguir, já que é a Bíblia que conduz para o céu? Será que antes da Bíblia, antes de Moisés, não se conseguia chegar-se ao céu? Eu ouvi falar de uma mensagem tão gloriosa